Se você clicou nesse vídeo é porque você é um amante do futebol e não perde um jogo do Super Mundial de Clubes como eu, né? Rapaz, eu tô doido pra dar minha opinião pra vocês do que eu achei dessa primeira rodada aí, tá certo? Tem muito jogo bom aí pra comentar, tá certo? E vamos nessa, tá certo? Partiu, Lucão, comente aí sobre os jogos aí, meu irmão, tamo junto. Já pode passar pra mim, meu editor. Pode ficar tranquilo que já comecei aqui o vídeo, tá certo? Fala, meus jogadores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Lucão e hoje vamos estar analisando sobre essa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025. Tem um bocado de coisa pra falar, entendeu? Eu vou comentar cada jogo que eu assisti. Os jogos que eu não assisti eu vou falar rápido, assim, entendeu? E é isso, espero que gostem. Eu vou estar analisando aqui pra vocês como é que na minha visão, o que eu achei sobre esses jogos aí. Vamos lá, eu vou analisar de grupo A, grupo B, grupo C e em diante, entendeu? O primeiro jogo foi Al Ahly e Inter Miami. Rapaz, pra ser sincero, eu não assisti esse jogo todo, mas as partes que eu assisti eu achei um jogo bem feio. Dois times que não jogaram muito bem assim, no meu ver. E muita gente até fez meme falando que foi um jogo feio, comparando até com jogos feios e relacionando esse jogo do Inter Miami com o Al Ahly. E é isso, eu não assisti muito, mas vamos comentar agora sobre Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto é o seguinte, eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. Eu achava que o Palmeiras ia tomar tipo uns 2x0, 2x1 assim, eu achava que o Palmeiras ia perder. Às vezes a gente pensa assim, porque o time tá na Europa, tá jogando esse campeonato assim, a gente fica muito recuado achando que eles são superiores e tudo mais, mas rapaz, eu acho que também. Eu concordo muito com o que a Abel Ferreira falou, assim, que bota os europeus pra jogar na mesma condição que a gente, pra ver se não dá liga. Claro que tem alguns europeus que são, tipo assim, tem jogadores melhores, tem uma qualidade melhor, mas a maioria, assim, não vejo bicho de sete cabeças mais não, entendeu? E essa Copa do Mundo veio pra mostrar isso aí, entendeu? Que os europeus também não são tudo isso que a gente pensava, tipo, são bichos de sete cabeças, assim, entendeu? Tem o PSG, que eu acho um grande clube, que é um clube que joga muito bem, que pode ser, tipo assim, considerado o time a ser batido, assim, entendeu? Mas a maioria dos clubes da Europa, como já teve o jogo do Real Madrid, o Real Madrid empatou com o Al Hilal, a Inter empatou contra o Monterrey, atual vice-campeão da Champions League. Quem mais? O Manchester City eu não vi o jogo direito, mas eu acho que os brasileiros estão fazendo bonito, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto, atacou, botou bola na trave. Os caras jogaram muito bem e faltou só a finalização mesmo, acertar a finalização pra fazer o gol, tá certo? Falando do grupo B, do Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, eu não assisti o jogo do Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, mas pelo que falaram, parece que foi onde o PSG controlou todas as ações do jogo. Ele, tipo assim, parece que o PSG tava comandando, assim, entendeu? Mas pelo que me falaram, o PSG controlou as ações do jogo, entendeu? Eu vi os gols, teve gols bonitos aí que eu vi. Teve bola no travessão do PSG, que o PSG chutou no travessão do Atlético de Madrid. Eu acho que foi com aquele Kvaratskhelia, né? Assim que se fala, né? E é isso. 4x0, um placar um pouco elástico, né? O PSG é um time a ser batido, assim, entendeu? Dá pra ser batido, eu acredito que dá. Mas tem que jogar mais ainda. O Botafogo joga hoje contra eles, hein? Tô gravando na quinta-feira. Se tratando do jogo do Botafogo e Seattle Sounders, esse jogo aí, pra falar a verdade, eu só assisti até os 10 minutos. Eu tô sendo sincero com vocês aqui, entendeu? Eu podia estar mentindo e falar, não, foi um jogaço, esse aqui foi outro jogaço, mas eu tô sendo sincero. Mas até onde eu vi, o Botafogo tomou uma pressãozinha, um calorzinho do Seattle Sounders, mas conseguiu ganhar, né? Conseguiu safar, e no minuto final eu vi alguns lances depois, quando acabou o jogo, que o jogo começou 11 horas da noite, aí não deu nem pra assistir. Aí eu soube que o Botafogo tomou uma pressão no final também, quase tomou um gol, o goleiro John salvou o Botafogo no final. No grupo C, o Bayern de Munique enfrentou o Auckland City e meteu uma goleada sonora, irmão. Meteu uma goleada sinistra. 10x0 pros bávaros. Só faltou o gol do goleiro aí. Eu assisti alguns gols aí, porque, assim, eu tava assistindo o jogo do Bayern de Munique, aí eu vi, pô, o Bayern de Munique faz 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi uma estatística, uma curiosidade, que é um time semi-amador. Vocês podem me confirmar melhor aí. Mas é isso, não deu nem graça. Aí eu parei de assistir. A partir do quinto gol, eu parei de assistir. Aí teve gol de Musiala, teve gol de outros caras aí. Mas o Bayern era esperado dar essa goleada aí no Auckland City. Boca Juniors e Benfica, esse foi um jogaço, viu? O Boca Juniors não tomou conhecimento, tipo, não tomou conhecimento não, porque o Boca Juniors é gigante, entendeu? Eu acho maior que o Benfica até. Botou pra lenhar em cima dos benfiquenses, né? É assim que se fala. Como o Thiago Leifert fala, esse futebol vira-lata. O futebol vira-lata do Boca conseguiu empatar contra o Benfica, entendeu? E o Boca Juniors fez um jogaço contra o Benfica, conseguiu empatar lá. E merecia até ganhar, só que tomou um gol, um a menos pra Otamendi de cabeça. Mas fazer o que, né? Eu tô torcendo pros sul-americanos, entendeu? Nessa Copa do Mundo de Clubes. Porque eu acho que os europeus estão tirando muita onda. Tem um cara, um português TikToker lá que fica tirando onda, falando que as ligas brasileiras são fracas. A Liga Brasileira é fraca. E aí me deixa pirada, velho. Eu não torço nem pra Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, mas são times brasileiros, são times do nosso país, né? Querendo ou não, então vamos apoiar. Eu só não apoiaria o Bahia.
Se tratando do grupo D, teve o Chelsea versus Los Angeles. E rapaziada, eu não assisti esse jogo, mas disseram que o Chelsea não jogou nada no primeiro tempo. E disseram que o Flamengo tem chance de ganhar, entendeu? Pelo primeiro tempo do Chelsea. Espero que sim, né? Eu não cheguei a ver os gols desse jogo, mesmo depois de não ter assistido. Depois eu quero até ver os gols. Mas é isso. Flamengo e Esperance da Tunísia, eu assisti esse jogo aí. Eu acho que o Flamengo jogou bem. Tipo assim, o Flamengo não... Quando o Flamengo fez o primeiro gol, o Flamengo relaxou. Tava o jogo na mão, assim... Tava um jogo até chato, achei até um jogo chato com a musiquinha do time do Esperance da Tunísia, uma musiquinha chata também, aí o jogo chato. Aí eu fiquei assistindo assim só porque é o time brasileiro que eu queria ver, entendeu? Mas o Flamengo dominou, o Flamengo fez o que quis no jogo, assim. Podia ter feito mais, mas o Flamengo tirou o pé, entendeu? Eu achei. Também se poupou pra jogar contra o Chelsea, eu acredito, entendeu? No grupo E, teve o jogo do River versus o Urawa Reds. Não vi esse jogo. O River ganhou de 3-1 do Urawa Reds. E esses pontos pro River são importantíssimos, porque a Inter empatou contra o Monterrey, que eu vi esse jogo da Inter Monterrey. E assim, o River, eu acredito que tem grandes condições de ganhar da Inter, entendeu? Não acho a Inter esse time todo, não. E pra mim, então, esses pontos foram importantíssimos pro River, entendeu? Na disputa do grupo, pra ser primeiro do grupo. Em relação a Monterrey e a Inter, eu assisti esse jogo, achei um jogo bem feiozinho. A Inter dominou o jogo, perdeu muitos gols. Teve um loirinho lá que perdeu vários gols. E é isso, a Inter... O Monterrey saiu na frente, depois a Inter empatou. O Monterrey saiu na frente com o Sérgio Ramos. Tem aquela comemoração aqui que eu acho massa, que ele faz assim, ó, com... Acho que é uma indireta pro Real Madrid. Que ele faz assim, ó. Um negócio desse assim, aí mostra a camisa assim. Eu achei massa aquela comemoração. Que ele fez num jogo do Monterrey uma vez aí. No grupo F teve Fluminense e Borussia. O Fluminense jogou muita bola. O Fluminense merecia ganhar contra o time contra os alemães, entendeu? Até vários jornais da Europa falaram que o Fluminense jogou muito bem, merecia ter ganhado, entendeu? Que o treinador do Borussia Dortmund afirmou, dizendo assim, a gente deu sorte, o time do Fluminense é muito bom, esse ponto foi uma sorte pra gente. E realmente foi, o Fluminense jogou muita bola contra o Borussia Dortmund e merecia muito ganhar esse jogo aí, tá certo? Teve muitas chances do Fluminense com o Everaldo também, que Everaldo podia ter feito o gol, mas tocou pra Canóbio, Canóbio errou o gol. É isso, em termos de finalização de lance, o Fluminense merecia ter ganhado esse jogo, eu achei, entendeu? Esse jogo do Ulsan versus Mamelodi Sundowns, esse Mamelodi parece o símbolo do Mirassol daqui do Brasil. Esse jogo aí eu não vi, não sei nem falar desse jogo aí. O Mirassol da África ganhou, né? Que é o Mamelodi. No grupo G teve o jogo do Manchester City versus o Riad Casablanca. Esse jogo eu não assisti, mas eu vi os gols. O Manchester City eu pensei que ia atropelar nesse jogo aí, mas fez um placar magro até. Um jogo que eu não assisti, mas eu achava que o Manchester City podia fazer mais gols. Já o jogo do Al Ain versus Juventus, eu achei o seguinte, eu vi alguns lances desse jogo aí, vi alguns pedaços, e a Juventus dominou, né? O time do Al Ain eu acho muito ruim, muito fraco, tecnicamente. Eu acho o time do Al Ain muito fraco, entendeu? Eu assisti o jogo, os caras parecia que era time semi-amador. Eu acho que o time do meu colégio, meu ex-colégio, ganhava desse Al Ain. E a Juventus podia ter feito muito mais ainda, entendeu? Mas é isso. Já no grupo H, que é o último grupo do Real Madrid, Real Madrid empatou com o Al Hilal. Eu não assisti esse jogo também, mas disseram que o Al Hilal tipo assim, joga muito bem, e não foi facinho pro Real Madrid não, entendeu? E o Real Madrid... teve um lance que eu vi aqui assistindo do jogo, que foi o pênalti, que o Real Madrid perdeu um pênalti lá nos acréscimos já com o Valverde, irmão. Os caras comemoraram como se fosse um título, véio, do Al Hilal. Mas parabéns pro Al Hilal aí, conseguiu empatar com o Real Madrid. Podia até ter ganhado, né, pelo que falaram, né? Já o Pachuca versus o RB Salzburg, disseram que foi um jogo bom. Eu vi alguns lances do jogo, eu achei que o time do Salzburg tem um time arrumadinho. Eu não sei como o Pachuca joga direito, nem o Salzburg, pra falar a verdade, mas em alguns lances que eu vi nos melhores momentos, o Salzburg fez umas jogadas bem trabalhadas, assim. Mas é isso, essa foi minha análise dessa primeira rodada aí, eu falando jogo por jogo, o que eu acho ou não. A minha sinceridade de falar que eu assisti o jogo ou não é pra trazer a verdade pra vocês, entendeu? Eu não quero estar mentindo pra vocês e falar que eu assisti todos os jogos. Tem jogo que eu não assisti por causa do horário, por causa do jogo ser um jogo bem ruim assim, eu não assisto. E outros compromissos, entendeu? Mas o que dá, eu consigo assistir. Eu também assisti os melhores momentos de alguns jogos que eu não vi. E é isso, rapaziada. Comente aí o que vocês acharam desses jogos da primeira rodada aí. E antes de sair do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe para aquele amigo que gosta de ver um react de futebol, tá certo? E deixe seu like no vídeo. Eu, pra falar a verdade, nesse vídeo eu queria trazer os gols de todas as rodadas. Só que minha memória do celular tá muito cheia e eu queria postar logo uma análise pra vocês do que eu achei dessa primeira rodada, tá certo? Mas em breve, com fé em Deus, eu vou conseguir mostrar os gols da rodada aqui pra vocês, tá certo? Da segunda rodada e da terceira rodada. Se não der, eu vou fazer a mesma análise, tá certo? Valeu, fui!